Fala galera! E aí galera, tudo bem? Então eu tô voltando aqui. O vídeo passado já foi 2 semanas juntas e eu acho que foi a 9 e a 10. Então essa é a 11ª, 12ª e 13ª. Hoje é sábado. Não tenho certeza de quantas são, mas são três semanas nesse vídeo. Por que são 3 semanas nesse vídeo? Porque uma delas eu não fiz nada, então já era pretendido que eu não ia gravar. O que aconteceu? Eu tive 2 semanas de férias ali no final do ano, né? Não é bem férias, é um recesso lá que a empresa para. E dessas 2 semanas, então, a minha esposa, como era Natal e virada, ela trocou as datas assim de Natal e virada para ela poder parar uma semana inteira. Então, na primeira semana eu estudei pra caramba, assim, e na segunda semana eu não fiz nada. Eu só, tipo. E daí, na primeira semana que eu estudei pra caramba tem vídeo, tem tudo mais. Mas daí na segunda semana eu, tipo, não fiz nada, né? Tipo, foi virada, a gente saiu bastante, foi na praia, tipo, mas não estudei e nem fiz coisas relacionadas a isso, só fiz 2 aulas de inglês. Então eu já tava na ideia de não gravar mesmo nessa semana e juntar em 2 vídeos, porque eu não teria nada pra falar. Que foi a semana da virada de ano, que é aquela semana onde a virada de ano foi na quarta, eu acho, né, ou na quinta. Então, um pouco do final de 2025, começo de 2026. A segunda semana, daí agora eu vou atualizando e vou explicando e já contando tudo aqui. Então, quem viu outro vídeo, relembra, ou se não, pode ir lá assistir. Eu mesmo acabei de relembrar, porque eu comecei a gravar esse vídeo, eu gravei uns 10 minutos e estava me embolando completamente com o que falar. Então eu tive que assistir o vídeo anterior, que eu gravei 3 semanas atrás, para lembrar o que tipo, aconteceu, para eu poder trazer aqui nesse vídeo. Então vamos lá. Primeira coisa, estava muito empolgado no vídeo anterior, e eu estava contando como foi a parte técnica, como foi toda a entrevista técnica e estava esperando o resultado deles. Então, o resultado veio na primeira semana do ano, eu acho que terça-feira. Acho não, tenho certeza, porque eu lembro que eu tinha pedido ainda o. Eu tinha pedido o resultado no final do ano e eles só não me responderam. Porque ainda vem esse ano o resultado, eles só não me responderam. Eu acho que eles já tinham, mas sabe, né? Às vezes a empresa não quer, que é tipo, não passamos o resultado, coisas ruins no Natal e no Ano Novo. Ou mesmo a menina do RH só tava, tipo, sem trabalhar e de férias. Mas, basicamente, eu, segunda, foi dia 5, acho, primeira segunda do ano, eu deixei passar, daí na terça eu chamei ela no WhatsApp, falei, tudo bem, tem algum retorno? Daí ela falou, tem. Daí mandou que eu não passei. Cara, eu fiquei destruído. Eu fiquei, tipo, muito triste mesmo, porque eu me preparei muito, foi uma vaga que eu queria demais. Eu falei com muita gente no LinkedIn, e muita gente, cara, tu olha o LinkedIn é bem parecido com o meu, tem mais ou menos as mesmas experiências, alguns até menos, outros mais, mas é nesse meio termo, e tu começa a se perguntar muito, porra, por que que eu não passo? Eu não sou bom bastante? Porra, estudei tanto, me esforcei tanto e mesmo assim não dá certo, mesmo assim fui reprovado. É, tive uma crise aí, não uma crise, né, mas tipo, porra, fiquei muito triste alguns dias. E isso é uma parte do processo, se você está passando por isso, porque eu acho que a ideia minha de gravar esses vídeos é porque eu procurei isso e não tinha ninguém. Porque todo mundo que grava tá contando de como passou, de como vale a pena se esforçar, só que já tá sempre feliz porque passou. E tipo, pra você que tá assistindo isso, cara, é normal esse sentimento merda, assim, principalmente esse questionamento, assim, você se esforça muito, você faz, você vai lá e você erra. E vem alguma coisa, e tu começa a se questionar, será que tu não é bom bastante? Será que tu não vai conseguir? Será que é melhor fazer outra coisa? E eu fiquei uns 2 dias muito assim, sabe, da negativa. E por que veio essa negativa? Na negativa deles mandaram feedback. O principal ponto que eu acredito, eles não elencaram como principal ponto, esse era um dos pontos, mas eu acho que ele é o principal,
é aquilo que eu comentei no vídeo anterior. Que eu saí fazendo o negócio de SQL, eu fiz certo a query, mas eu parti de uma premissa errada, o que eu entreguei não era exatamente o que o desafio estava pedindo, eu não fiz nenhuma pergunta, eu só li, fiz, peguei chave errada para calcular, que era para fazer um count lá, não fiz certo e também não perguntei nada, só saí fazendo. Então isso aí foi o primeiro ponto lá que veio, que eu deveria daí mandar um vídeo para assistir de como fazer um desafio de live code, de que eu deveria fazer as perguntas e ter certeza do que eu tô fazendo antes de começar a fazer, resolvendo na minha cabeça antes. O padrão, que, cara, eu admito que eu fiz errado mesmo. Não é novidade pra mim ter feito aquilo errado. Quando eu fiz, eu já fiquei tipo, porra, meu. Daí foi esse, eu acho que esse é o principal ponto. Daí veio outros pontos também. Outros pontos todos derivados de uma única coisa. Eu falei no vídeo anterior, antes de ter essa resposta, o estilo da entrevista me deixou eternamente correndo, tipo, ansioso, assim, tipo, eu preciso responder logo, essa entrevista é, tipo, eu senti uma entrevista muito, eu até falei lá, muita pauleira, assim, muita pergunta atrás de pergunta, tipo, responda em 2 minutos, responda em 1 minuto, você tem 1 minuto para ler isso. E veio lá que algumas respostas faltou profundidade da minha parte. Teve uma que eu até questionei, fui falar com o menino, falei, olha, eu queria entender melhor se... Porque teve uma que eu achei que eu respondi tudo que eu precisava. Ele perguntou, tipo, qual que é a diferença entre uma view e uma tabela? Daí eu expliquei a tabela e expliquei o que era uma view. E ainda falei que tem a materializer de view. E veio tipo assim, faltou se aprofundar um pouco mais em perguntas como essa. Precisa se aprofundar mais em conceitos, assim. Daí essa eu até, tipo, tinha adicionado ele no LinkedIn, eu chamei ele, falei, tudo bem? Falei, não quero questionar teu resultado, tuas respostas, nada, só quero entender melhor. Porque eu realmente fico na dúvida, às vezes, quando vem isso, se, tipo, eu acho que não falta conhecimento humano nessa parte, mas pode ter faltado inglês. E daí ele falou, pelas minhas anotações aqui, ele falou, não relembro muito bem, mas pelas minhas anotações aqui, faltou tu dar alguns exemplos práticos. É isso, na correria eu não dei exemplo, só que ele também não me pediu exemplo. Isso seriam coisas... Tem uma coisa que eu sempre levo pra mim e isso melhorou muito pra minha entrevista. Eu sempre tento pensar, tanto na entrevista com o RH, na entrevista técnica é um pouco mais difícil, mas no RH principalmente, que a pessoa que está do outro lado, ela quer que eu passe. Para ela, a melhor coisa é eu passar. Para a pessoa do RH é bom ela passar, porque dela já fecha a vaga. Para a pessoa que está contratando, eles precisam de alguém. Quanto mais fácil eles encontrar alguém para suprir a vaga deles, para eles é melhor. E ele não é um inimigo teu. Se ele te faz uma pergunta, ele só quer saber se tu sabe. E esse tipo de coisa, tipo assim, ele me pediu para explicar, eu expliquei o conceito, mas no feedback veio que faltou dar um exemplo, não é muito... Vai ter um corte no vídeo, porque chegou um alerta da Defesa Civil, avisando que vai ter temporal, granizo, e daí meu celular parou de gravar. Então é isso aí, mas voltando aqui. Eu só tô recapitulando, pensando o que eu falei... Porque nisso chegou o correio também, e eu fui atender o interfone, mas o meu ponto é, então, que quando o... Porque assim, o que eu imagino? Se tu quer saber se eu sei um exemplo de quando melhor usar view e quando é melhor usar tabela, e tipo, faltou isso na minha resposta, eu não espero que alguém que esteja me entrevistando parta do pressuposto que eu não sei porque eu não falei. Eu parto que, tipo, uma entrevista é um negócio que ele quer saber se eu sei. Então era muito mais fácil ele ter me perguntado, mas tu pode me citar um exemplo de quando eu uso um e uso outro? Eu saberia, eu falaria, tu não quer gastar storage e tudo mais. Tipo, citaria exemplos no geral. Mas não teve isso, então veio alguns feedbacks assim, e daí aquilo, entrou na minha cabeça, alugou um triplex na minha cabeça, a questão isso de ficar falando tempo. Responda em 1 minuto, responda em 2 minutos. Porque teve um momento, eu até comentei no vídeo anterior, que eles mandam um esquema de uma tabela, o nome das colunas, e falam, faça 3 métricas de negócio aqui.
Ele até mandaram feedback positivo, que meu entendimento de negócio, o jeito que eu falo para lidar com os gestores é muito sênior, é muito bom. Mas, tipo, que quando eu vou numa entrevista falar sobre métricas, eu devo primeiro ler todas as tabelas, todas as colunas, analisar e pensar, e depois eu responder. Só que assim, tu manda uma puta de uma tabela cheia de coluna e fala assim, me dá 3 métricas de negócio aí. Eu passo o olho, porque eu tava acelerado. Eu passei o olho e fui falando, tal. Só que, pô, tu vai passando o olho, tu fala, e daí tu já fica a segunda, tu assimila que talvez a primeira não seja a melhor coisa. E daí eu falei, olha, não, na verdade essa primeira, eu acho melhor usar essa outra coluna aqui e fazer uma métrica assim, porque ela faz mais sentido com o negócio. Daí falaram que, tipo, colocaram isso como negativo também. É isso, eles também não estão errados. Isso pode ser negativo. A maior prova aí foi que, tipo, o bagulho entrou na minha cabeça, sabe? Esse negócio de, tipo, responde em 1 minuto, responde em 2. Eu saí afobado respondendo, mas eu acho mesmo, no final das contas, eu até perguntei isso pra ele, ele falou que ele não poderia revelar. Eu falei, mas a minha reprovação mesmo veio do negócio da SQL, né? Que eu saí fazendo sem. Ele falou, eu não posso entrar nesse nível de detalhe, mas eu acho que sim, tá? Eu acho que se eu não tivesse errado lá o teste, as respostas iam ter sido o bastante. Só que, pra tu não mandar, tipo assim, cara, tu não fez uma pergunta e tu pegou uma coluna errada, a gente vai te reprovar, você manda, tipo, outras coisas junto. E eu acho isso, se eu tô certo, eu não sei. Então daí foi isso, veio negativo, fiquei alguns dias tristes. Mas logo eu vou contar por que eu fiquei poucos dias de tristeza. Mas antes eu vou falar que eu tinha uma conversa marcada, que eu falo no vídeo anterior também. Eu tinha falado pra gente conversar. Não dá tanto match com o que eu tô acostumado a fazer. Porque o que eles estão querendo, o que ele está querendo lá, ele é da parte de analytics, mas eles têm um time de engenharia. Mas o time de engenharia deles hoje faz o que eu faço no Analytics também. Que é tipo, o time de engenharia dele, na verdade, parece muito mais um Analytics Engineer, porque eles vão tratar tudo dentro do Snowflake. Ele está querendo criar uma fonte de verdade, mas ele quer alguém mais para ser focado em Power BI. Daí eu falei, cara, hoje não é o lugar que eu estou acostumado a criar uma fonte de verdade, e também hoje o Power BI não é mais o que está me brilhando tanto os olhos. Mas daí eu falei um pouco das minhas experiências, o que eu pensava sobre a fonte de verdade, dele até falou, tipo, não, mas eu vou recomendar teu nome pro gerente da engenharia e talvez ele te chame. E beleza, ficou nessa, ainda não me chamou, mas ele falou, ele vai estar de férias, ele volta em janeiro, só das férias, mas nas férias eu acho que ele tá precisando de alguém também, ou se ele precisar, eu vou recomendar teu nome lá para vocês terem uma conversa. Eu gostei que o gestor é americano, então legal, eu trabalhei em inglês já. E eu falei, mas eu vou... Ele falou, mas qual que é o teu número que tu chega? Eu falei, mas eu vou por uns 15.016, é o mínimo que eu espero para ir, para fazer a troca. Ele falou, não, tranquilo, é um número que a gente consegue chegar aqui. Eu falei, beleza, então tá bom. Que bom. Mas é isso aí. E daí por que eu fiz só alguns dias tristes? E isso aí volta muito... Eu falo aqui sobre o esquema no LinkedIn, que daí eu parei de usar, e quando tu volta a usar, que é aquilo, o negócio no LinkedIn eu percebi, tu ficar dando pico de utilização. Tu fica sem utilizar um pouco, não sem utilizar, mas tipo, sem mandar para vaga, sem mudar teus negócios, daí tu faz alguma coisa. E quando eu reescrevi todas as minhas experiências, about, essas coisas. Quando eu fiz isso, 2 recrutadores me chamaram. E os dois, daí eu já tinha feito entrevista com os dois me chamaram para entrevista técnica. E uma dessas, eu realmente gostei. Gostei tanto. É bem parecido. É uma empresa de consultoria também para trabalhar em cliente americano. Eu também falei que eu estou esperando algo entre 4.000 e 4.500 dólares. Eles também têm 20 dias úteis de férias, mandam o notebook e tudo mais.
Então é tão boa quanto uma empresa de um tamanho bem legal, assim, no LinkedIn tá mais que 500 funcionários, de 500 a 1000, então já é uma consultoria que tem um tamanho relevante. Conversei com alguns brasileiros que trabalham também, falaram que é bem legal. Consultoria, tudo depende do cliente, mas que a consultoria em si é legal. Tentei procurar na internet, perguntei para todo mundo que eu conversei se é uma consultoria que às vezes, eles te contratam um projeto, o projeto dura 4 meses, termina o projeto, está demitido. Todo mundo falou que eles não fazem isso, não encontrei nenhum comentário no Glassdoor, no Reddit, falando mal da empresa que ela faz isso, então fiquei bem animado. E daí eu fiz, então, eu já tinha feito a entrevista com o RH deles, ou eu não tinha feito? Eu não tenho certeza se no vídeo anterior, mas eu não comento disso no vídeo anterior. Mas eu fiz a entrevista com o RH deles e fiz a técnica também. E daí foi isso, por isso que daí não gravei a segunda semana, que seria porque a minha ideia já era fazer um vídeo de 2 semanas, né? Que era dessa semana que eu não fiz nada, que você vai falar, não fiz nada, igual eu falei no começo desse. E daí depois eu ia contar a segunda semana. Só que como veio essa e eu comecei a me preparar para a entrevista técnica, eu acabei não gravando também. Então essa não pedia Python, então eu foquei principalmente, ela pedia Databricks, eu sou certificado em Databricks, eu já trabalhei um tempinho com Databricks, mas pouco. Eu foquei em ver vídeos sobre Databricks, relembrar tudo sobre Databricks, usar lá o Free Edition deles, que está bem melhor do que era, agora é um Databricks completo ali para realmente lembrar, usar as coisas. Então foquei a minha preparação principalmente na questão do Databricks e fiz a entrevista técnica com eles. Foi bem legal, foi um pouco mais focada. Aquela ela era tudo, era muito corrida, porque era tudo. Eles passaram desde o conceito de banco de dados, conceito de estatística, teste AB, Python, SQL, ETL, visão de negócio, tudo assim, ó. Essa ela já foi uma entrevista um pouco mais focada. A gente tratou principalmente de eu contar as coisas que eu já tinha trabalhado, perguntas sobre a lógica de um ETL, Lakehouse, Warehouse, porque tem uma vaga específica, depois eu fico na consultoria, mas é para fazer perguntas de SQL também, de como lidar com stakeholders, se eu já tinha trabalhado com metodologia ágil, esse tipo de coisa. E no final, um teste de SQL também, daí era um teste com cinco queries menores, assim. Fiz e passei. Então, estou muito feliz. É a primeira entrevista. Também pedi essa faixa, acho que eu falei agora no começo, né? De 4.000 a 4.500 dólares. Eu falei que era o que eu esperava. E eu passei. É a primeira entrevista, é a primeira parte técnica que eu passo de uma vaga realmente, de uma vaga internacional. Então, eu tô bem feliz. Eu tenho segunda-feira uma entrevista daí com o Studio Manager, que é o que eles chamam. Pelo que eu procurei no Reddit, que eu consegui entender, é uma gerente de projeto. Tipo, existe o projeto que eu vou trabalhar, que eu vou ser contratado específico para ele. Eu vou perguntar. Ninguém até agora me forneceu muitas informações, porque tipo, a primeira é com RH, e a segunda com um cara que ele não é desse projeto, ele só é alguém que vai me validar tecnicamente. E daí agora é com alguém que está no projeto mesmo, eles falam que é para explicar o projeto, ela entendeu um pouquinho mais sobre mim, não tanto da parte técnica, tipo, não vai ser uma parte técnica, mas tipo, o que eu já fiz e tudo mais, ver se o projeto faz sentido para mim. Então, vai ser isso, eu tenho segunda-feira essa entrevista com ela, eu tô bem animado, tô bem esperançoso. Para essa daí eu vou mais me preparar, tentar lapidar meu inglês assim mesmo, porque eu acho que pode vir nessa talvez umas perguntas sobre Databricks, umas perguntas sobre Redshift, mas acho que nada específico. Vai querer mais saber dos projetos que eu já trabalhei e também vai ser tipo muito para se conhecer, ver se eu do México time e então acho que a comunicação nessa de segunda vai ser a chave e não tanto mais uma parte técnica. E daí tem outra também que eu fiz com a RH e quarta-feira eu tenho a técnica deles, que é um salário bem alto, mas é real, PJ. Só que daí o salário é, tipo, eles falam que o budget da vaga era até R$ 200 por hora, que dá, tipo, sabe, 30 e poucos mil reais por mês, se eu trabalhar 40 horas. Mas essa não é tanto meu objetivo, porque se era o teto, eu imagino que eles iam me pagar o teto de qualquer jeito, ia, sei lá, enquanto que ia ficar, mas eu não senti tanta firmeza, sabe? Eu prefiro, me parece um projeto mais esporádico, então eu prefiro ficar com essa que eu achei algo mais interessante. No final é isso, então eu tô
eu tô me preparando para... Mas aí não com tanto afinco, né? Porque é mais fácil preparar para um negócio técnico, né? Que vem ali mais ou menos o que tu vai ter que fazer, estudar e tudo mais, o que tu acha que vai cair. Agora nessa é isso, eu vou pensar nas perguntas que podem cair, vou estruturar respostas principalmente para lapidar o meu inglês e é isso aí. Tenho essa parte na segunda, tá chegando aí. Eles estão me dando a resposta bem rápido desse processo seletivo. Espero que então que eu faça a segunda, até no vídeo que eu vou gravar no próximo sábado, eu já tenho uma resposta para vocês. Espero que seja positivo. Eu não lembro, eu acho que o RH me explicou na primeira entrevista quais eram todas as etapas que teria no processo seletivo, mas eu de fato não lembro. Eu acredito, mas eu não tenho certeza que se eu passar dessa, eu tenho uma com o cliente final, onde eu vou ficar alocado. Mas eu não tenho tanta certeza disso. Mas é isso então, galera. Não deixem a tristeza tomar conta, se preparem, usem o LinkedIn, façam projetos, deixem aquilo movimentado, as oportunidades surgem. E, uma coisa que eu queria comentar. Eu fico muito triste quando eu não passo, mas a cada preparação é mais fácil, porque o teu conhecimento não reseta quando tu reprova num teste. Eu fiz uma com o RH, dessa outra vaga que é para pagar em real, mas é internacional também. É uma consultoria, só que ela tem um polo aqui no Brasil, então eles pagam em reais. Mas é PJ, salário internacional e tipo salário de nível internacional e também para trabalhar em cliente americano. Eu fiz a entrevista com a menina do RH, ela falou, tell me about yourself. Daí eu fiz lá, passando do meu estágio, meu primeiro estágio em dados, até meu trabalho que eu estou hoje, passando pelas tecnologias, dando um overview geral. Quando eu terminei, tipo, ela falou, nossa, parabéns, é muito difícil achar um candidato que se apresenta tão bem. Você já passou por todos os tópicos que eu preciso. Mas ela me elogiou um monte. E por que ela me elogiou tanto? Porque, cara, em 3 meses é tipo, sei lá, eu acho que é a 13ª entrevista que eu faço com a RH. Tu começa, tipo, ganhar corpo, entendeu? Tu não fica mais tão nervoso, tu começa a... Cada vez tu tá melhor. A cada vez que vem, eu tô sempre estudando, mas a cada vez que vem uma entrevista técnica, eu estudo muito para ela, fica mais fácil para a próxima, por mais que eu não tenha passado. Então, olhe como um processo. Claro que às vezes tu vai, para essa entrevista técnica eu não preciso mais de Python, para outra eles não vão nem pedir sobre Python. Mas fazer entrevistas é algo treinável. O inglês é algo treinável. Às vezes vai cair a mesma coisa, então é bom que tu se desenvolva. Então, se você quer internacional, brasileira, foco em LinkedIn, faz todas as entrevistas que aparecerem e tu puder. Claro, é uma entrevista que é presencial, eu preciso pedir um dia de folga no meu trabalho, que é extremamente difícil, e eu ganho 10 mil e a vaga ofereceu 2.500. Não estou falando para tu fazer essa entrevista. Mas, tipo, tente se expor à entrevista o máximo que você pode. É algo que me ajuda demais. Valeu, galera. Espero que essa saga chegue ao fim. Eu quero passar logo na minha vaga e começar a publicar esses vídeos e não mais gravá-los. Adeus.